Gostei do que eu vi. Gosto de discursos, gosto de palavras. Na maioria das vezes, as pessoas que trabalham bem, as pessoas que são... Não que, né, a palavra seja tudo, mas a gente sente o calor, a vontade, o desejo de vestir a camisa, a gente sente alguma coisa. Sempre tem uma mensagem, né, quando você conversa com alguém. Não porque não seria com relação aos novos jogadores do esporte, no caso em tela aí, o Wanderson e também o Gustavo Coutinho, que já atuou. Deixa eu lançar uma pergunta aqui para meu querido Caxangá. Tu perguntaste como é pelo esporte tudo. Fala aí, resume a história aí. O que é que ele disse aí ele falou alguma coisa que não foi pelo esporte tudo, mas meteu o esporte na frase, não foi, Caxangá? Vamos lá, estou de volta aqui. Está conseguindo me ouvir, certo? Tudo certo. Não, no final eu acabei perguntando para o Wanderson como é que se pronuncia, né, pelo esporte em búlgaro. Uma frase complicada, é verdade, para quem é estrangeiro, né? Então ele de fato não sabia realmente a pronúncia do pelo esporte, mas acabou soltando aí uma frase também relacionada ao esporte. Deu boa tarde, né, em búlgaro. Eu não entendi muita coisa, é verdade, é uma língua complicada, mas até para descontrair, né, no final dessa coisa que o Anderson acabou soltando aí. Caxangá e Alessandro, um fato que me deixou assim bastante entusiasmado com a apresentação é a vontade do Gustavo Coutinho de atuar pelo esporte. Uma frase dele deixou marcada: quem não quer jogar no esporte, né? Com isso a gente sabe a vontade do garoto que quer atuar com... O garoto porque ele tem 23 anos. De atuar com Wagner Love, de subir... Tu tem quantos anos, Will? Tu tem quantos anos, Will? Eu tenho 21. Pronto, então tu é mais garoto ainda, mas vamos lá. Sou mais garoto ainda, mas, enfim, a vontade dele de atuar na equipe rubro-negra demonstra o que ele almejou e onde ele chegou, no caso aqui falando do Sport Recife. E ele disse que não foi fácil chegar até aqui, no caso. De todas as passagens pelos clubes que ele, enfim, atuou, e fala que o Sport é o auge da sua carreira. E fala também porque não aceitou as outras propostas, no caso da Ponte Preta, do CSA e do Bahia. Ele falou que teria que ser algo leal entre todas as partes. Então dá para perceber que a saída dos outros clubes, a investida dos outros clubes, não foi tão leal quanto o Sport. Então, ao meu ver, um acerto da diretoria pelos gols que o jogador tem e também a vontade colabora demais. Quando o cara entra em campo e ele está, como o Vanderlei falava, com aquilo apontado para o céu, né? O jogador consegue jogar muita bola. Eu coloquei agora o comentário do meu querido professor Aníbal, que está em Portugal. Eu não sei se teve superchat, se teve na hora da live, a gente não ia colocar na tela, porque não dá para conversar nem responder. Quem quiser fazer superchat aqui agora, até porque chama, né, a atenção aqui pela cor, faça, e a gente agradece, claro, essa ajuda, que é sempre bem-vinda, inclusive de inscrição, que você que está aqui não se inscreveu, se inscreva e acione o sino das notificações. Caxangá, queria lançar uma pergunta para você em cima do que você perguntou para ambos, mas em destaque a questão da chegada do Coutinho. Ele desmente, né? É claro, à época eu já previa, porque uma coisa é o presidente do Botafogo falar, outra coisa é o agente dele e ele, pô. Né? Claro que o cara queria segurar. E depois o Sport pede ao Fortaleza para liberar, né, exercer seu poder aí de contrato, e deu no que deu. Claro, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, não querer vir para o Sport, pelo amor de Deus. Fala da tua pergunta e da resposta. Está satisfeito com o que ele falou? Como é que você viu essa resposta aí? Vamos primeiro para o Coutinho. Assim, Alessandro, primeiro falar, até pedir desculpa para o torcedor, né? Não sei como ficou o áudio na hora da resposta, da pergunta, na verdade. Deu para entender. Deu para entender? Então tudo certo. Acabou dando um retorno aqui para mim, o que acabou até desconcentrando na hora da pergunta, mas eu fiquei satisfeito com a resposta do Coutinho, né? Ele falou realmente que a notícia foi um pouco equivocada, o desejo dele, quem não quer vir jogar no esporte, como o Will mesmo falou, recitou, né, a frase dita pelo Coutinho, e segundo o próprio atleta, ele disse que queria sair da forma correta, né, do Botafogo da Paraíba, e não queria deixar o clube de qualquer jeito, então por isso teve esse atraso, eu diria, nas negociações,
mas o desejo do jogador era assim, vir para o esporte, tanto é que veio, né? Então, fiquei satisfeito, sim. Mas, enfim. Will, e vou para o Will agora para mudar a tela. Will, o que você achou? Não vou falar nem só da coletiva em si, das palavras do Gustavo Coutinho, mas da atuação do Gustavo. Eu me empolguei. Vou falar em seguida de você aí, do meu querido Caxangá, mas o que é que você coloca pra gente do que ele jogou? Claro que foi um empate, uma coisa, né, chata, mas dentro de toda tragédia, ou dentro de toda derrota, tem que se aprender com alguma coisa, ou sempre alguém aparece, salta aos olhos, o brilho. E esse brilho, eu acredito que foi o Love, né, vamos assim mais, e também o Coutinho. Olhei para o Coutinho com bons olhos. Por favor, suas palavras. Só trazendo a informação para o torcedor rubro-negro, até a informação dele, né, que apareceu agora na tela, o Giovani utilizará no esporte a camisa 8. A camisa 8, não a camisa 08. A camisa 8, e o Wanderson assumiu a camisa 77 na equipe rubro-negra, tá bom? Aconteceu essa alteração aí no time. O Giovani, repetindo, utilizará a camisa 8 e o Wanderson assumiu a camisa 77. Com isso, acaba a dúvida aí do torcedor. Mas, enfim, Alessandro, a vontade do Coutinho... Uma dúvida que de uma hora para outra a turma se animou também, viu? Teve uma turma aqui que se animou com o número 77 na tela. Eu estou pensando que o Giovani estava saindo no time eu gosto do agito. Olha, Alessandro, a verdade é que as palavras do Coutinho saltar no torcedor rubro-negro, como os olhos do Coutinho brilharam durante a entrevista. Ele fala que o esporte, para ele, é realmente um salto na carreira. Literalmente, o jogador tem a oportunidade de atuar numa Série B, pela uma equipe considerada por todos a maior equipe do Nordeste. Então, ele sai de uma questão aí de um parâmetro de Série C para atuar numa Série B, num clube que está disputando o seu retorno à Série A. Com isso, há todo um holofote em cima do Sport Recife. E, além disso, né, ele fala em questão de admiração e respeito e uma relação realmente entre ídolo e fã, de atuar com um cara que ele viu jogar, que, no caso, é o Wagner Love. Isso conta demais. Ele falou do respeito que ele tem pelo Wagner Love, de como o Wagner Love, enfim, foi para ele na infância, né, como o Wagner Love atuava. Ele acompanhava o Wagner com 10, 11 anos, atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, Alessandro, eu confesso que as palavras do Coutinho, creio que deve ser todo aquilo que o torcedor quer escutar do jogador na apresentação. Muito mais do que frases decoradas. O Coutinho demonstrou na sua coletiva que realmente quer atuar pelo esporte. E colocará no seu peito o escudo do esporte e o DNA rubro-negro em campo. Além disso, nas suas palavras, ele fala de todo o seu conhecimento do esporte em relação ao seu amor por atuar numa equipe do tamanho do esporte. Eu acho que ele me entusiasmou até demais, o Gustavo Coutinho, com as suas palavras. Eu estou colocando aí na tela, galera. Eu não sei se o copia e cola aqui funcionou direitinho, mas... Isso é em búlgaro? Pelo esporte e tudo em búlgaro. É assim. Não sei porque seu número... Não me pergunte. Esse negócio aí... Meu amigo, eu não sei para onde isso vai, literalmente. Eu também não, mas é pelo esporte e tudo. A exclamação, eu sei que é a exclamação, mas enfim. Pronto. Caxangá, sua pergunta sobre o búlgaro também foi boa. Daqui a pouco a gente conversa só para ter uma ideia e tirar a dúvida aqui. O tal do Google é a melhor coisa do mundo. Aliás, nem tudo o Google ensina certo, viu? Já estou dizendo aqui. Mas, Caxangá, sobre o Gustavo Coutinho, qual a leitura que você fez desse primeiro jogo? Claro, e por que não falar aí dessa apresentação? Você que estava ao vivo, né, e vendo perto, né? Não que a gente não estivesse ao vivo, mas estou dizendo perto do cara, a gente sente, né? Por isso que eu digo, presencialmente é uma coisa muito melhor. E você vai agora traduzir para a gente, né, desde a entrada, tudo aí, com relação ao Gustavo Coutinho. Ele está com fome mesmo, dá para traduzir isso na leitura corporal, verbal ou não?
Sim. Com certeza, Alessandro, com certeza. O Will bem falou, né, que ele parece estar bem entusiasmado e, de fato, né, não só nas suas respostas, quando foi perguntado aí na sua apresentação, mas também nas próprias respostas do Wanderson, né? Ele estava ali ao lado do Wanderson, não sei se deu para vocês perceberem também, mas o Gustavo Coutinho, a cada resposta do Wanderson que ele concordava, ele também mostrou esse entusiasmo, né? Estava ali do lado, concordando. E no próprio jogo, né, na própria estreia dele pelo Sport, ele mostrou que está entusiasmado e está com vontade realmente de jogar pelo Sport. Está encarando como se fosse realmente uma grande oportunidade na sua carreira, como é, né, de fato. Então, entrou, incomodou os zagueiros, né, brigou ali, de fato, buscou o gol, né, tentou algumas finalizações, o gol infelizmente não veio, mas vai sair com a camisa do Sport. Mas não só nas respostas e no jogo, a própria postura dele, né, a própria linguagem corporal dele indica que ele está bem entusiasmado sim, porque estava o tempo todo concordando com o Wanderson. Pois é, fechei o microfone um pouquinho do meu querido Caxangá, vou fazer isso aqui, porque a galera tá conversando um pouquinho mais alto. Caxangá, se puder, até dar uma conversada com a turma aí para falar baixinho, ou então vou aí dar expor tudinho e dar tesourada na cara de todo mundo aí daqui a pouquinho. Fala aí. Vou tirar um pouquinho o Caxangá, dá uns porra aí nessa galera. Diz que foi eu, pô. Diz que foi eu. Eu tô dando... os números, né, do Gustavo Coutinho, que tem 23 anos, tá passando aí na tela, na temporada pelo Botafogo da Paraíba, tá? Terceira divisão, Campeonato Paraibano, enfim, Copa do Brasil. Porra, mas tem um mérito. Mas a gente tem que lembrar que dentre as alternativas da Série C, ele é o destaque. Ele é o destaque da Série C. O Sport não está contratando mais um jogador da Série C. Está contratando o destaque, o vice-artilheiro da Série C. Uhum. E está contratando um dos artilheiros do Brasil. Vale salientar, o Gustavo Coutinho. Em 32 jogos, ele tem 19 gols. Uhum. É bom que o torcedor rubro-negro faça uma análise da seguinte forma, porque pode ter alguém aqui agora. Desculpa, vou emendar um raciocínio no outro aqui agora, porque eu me lembrei, depois eu esqueço. Eu tô vendo muito o torcedor do Sport às vezes reclamar, fulano é muito velho, veio de tal futebol, ou tem isso, ou tem aquilo. Cara, a gente pode falar qualquer coisa, menos da idade do cara, porque tem jogador aí que se cuidou, que joga bola. Outra, vamos olhar para o espelho como torcedores do Sport. O Sport não tem essa vitrine hoje, gente. O Sport não tem essa vitrine hoje. Então não há de se estar reclamando, não. É o que dá para fazer, é o que tem para se fazer, devendo a Deus o mundo e com a moral de sei lá de quê aí. Não vou nem comparar para não ter não ter problema com um ou outro aqui. Mas uma moral baixíssima o Sport tem. Dito pelo presidente, dito pelo executivo de futebol, dito pelo vice-presidente de futebol do Sport, dito por muita gente, né, que não vem a baila aqui agora falar, que tem, o Sport tem, no mercado está complicado. Então, vamos apoiar. Se não tiver apoio, se não tiver você na arquibancada, jogou mal, deixa para vaiar no final. Eu falei aqui, e não me arrependo, dizer, eu entendo até o torcedor vaiar durante a partida. Não entendo, porque tem uma paciência, tem limite também. Eu acho que cabe mais agora ao técnico do Sport segurar a onda com o Thiago Lopes, segurar a onda com quem foi outro vaiado. O Juba não, mas Thiago Lopes. O Kaique foi vaiado. O Kaique, tem que segurar essa onda, né? Ou empresta, ou faz alguma coisa. Não só segurar a onda, Alessandro. Com a chegada dos reforços, não há espaço mais. Não há espaço. Okay, o Wanderson atuou um bom tempo no futebol búlgaro aí como um ponta. Também atuava no meio. Por sinal, o último time conhecido que o Wanderson atuou aqui no Brasil foi em 2014 pela Portuguesa. Tá bom? Ele atuou pela Portuguesa, depois pelo São Miguel, se não me engano, e foi transferido para o futebol búlgaro. Isso mesmo, pelo São Miguel, emprestado pela Portuguesa. Aí logo em seguida foi para o futebol búlgaro. O seu ano de destaque lá no futebol búlgaro foi a temporada 16-17. Em 46 jogos, ele marcou 19 gols e deu uma assistência, correto? Então teve uma certa sequência aí no futebol búlgaro e como titular. E lá se descobriu, assim como o Joelton se descobriu também na Europa, atuando como um volante. Então, é um ponto a se considerar. Lançar os jogadores aos poucos aí. O Wanderson chega num futebol diferente, chega no futebol brasileiro, mas testar os jogadores, realmente testar.
para ver a liga do jogador com o elenco, com o time rubro-negro, mas dentre o sarrafo do esporte, pelo histórico do jogador, por atuar em Europa League, Champions League, seleção da Bulgária, ele tem uma certa bagagem, tá? Então, com isso, o time do esporte ganha, ao meu ver, dois reforços importantes. Mas, principalmente, o Gustavo Coutinho, pelo seu desejo, pela sua garra, pela sua gana de ir bem no esporte. E o jogador com 23 anos, Alessandro, a ideia dele aqui no esporte é fazer gols, demais, conseguir jogar bola e se transferir para outra equipe. Se é novo demais, perdão, Will, tá trazendo um cara que é novo demais, é a base do esporte, que não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. Se é velho demais. Se é velho demais, pô, calma, gente, bora apoiar, bora pra cima lá. O Caxangá tá doidinho ali, fazendo sinal. Tá chegando um avião aí, macho? Rapaz, é porque eu mudei aqui de local, saí lá da sala de imprensa, vim aqui pra fora, tá um solzinho, tá um clima mais agradável e também tá mais silêncio, né? Eu tô doido que Yuri chegue aí, ou o presidente de alguma coisa aí, que tá preso, alguma coisa aí, que chegue com o carro pra botar por cima de tu. Mas, enfim. Aí não é isso, vai matar o homem. Eu tô aqui, inclusive, perto da zona mista, né, onde a gente já fez a zona mista, perto também da sala de imprensa, mas a vaga deles estão aqui, ó, do presidente e do vice, então tô correndo esse risco aí de ser atropelado. Pois é, então se ligue-se 2 vezes. Então a gente estava falando aqui, Caxangá, dessa questão aí dos jogadores, da idade, ou é novo demais, ou é velho demais, que o torcedor do esporte tem que ter esse ponderamento. Vamos lá, vamos para a tela aqui, só para ter uma ideia. Professor Aníbal foi longe. 2018, Juninho Capixaba, Juninho Quixada. Era destaque do Ferroviário na Série D e ajudou o Ceará a permanecer na Série A daquele ano. Veja, o atleta veio para a Série D e jogou a Série A. Acho que Gustavo pode ajudar sim. Aí ele fala, Luiz Miller, quem não lembra do Luiz Miller? O bigodão arretado. Chegou ao Sport em 96 com 37 anos e foi artilheiro do Sport naquele ano. O Everton também aqui coloca pra gente. Acho que o time não influencia. Lembro que Leonardo veio de um time fraquíssimo do Piauí e jogou o que todos sabemos. Inclusive ia pro Santa Cruz. Vanderson Lacerda, que foi lá e deu bote e pegou ele pra gente, graças a Deus, e deu no que deu. Então, galera, vamos apoiar, vamos se juntar, vamos se unir nesse sentido, tá? Reclama, claro, tem que praticar esporte em todos os sentidos. Mas vamos apoiar, vamos, né? E ter o lado também do técnico do esporte de saber que não dá para estar escalando o Thiago Lopes em virtude dessas vaias, não dá para estar pedindo silêncio. Se preocupa com o jogo e pede silêncio, pedindo para não vaiar, porque o cara já está aqui, a gente está assistindo esse filme desde antes, comprando a pipoca, tudinho. E o filme já está com 1h30. Que futebol não é ópera, né? Pois é, então não dá. Bota quem realmente a torcida. Dá uma leitura nas redes sociais. Dá uma leitura do que o torcedor está transportando para você. Dá uma leitura em Recife, da crônica esportiva, que você vai ter uma ideia. Quem passou esse bilhete para Claudio Oliveira, passou um bilhete errado. De que o Denner e o oh meu Deus, o Thiago Lopes seriam titulares no último jogo aí e tal, e não ia dar nada. Deu em M, né? Infelizmente, porque ambos não estão... Aliás, muita gente não está jogando bola ainda, com todo o respeito que eles merecem, mas não disseram ainda para que vieram a capital Pernambuco. Deu M porque eu estou dizendo com a torcida, aquela coisa toda, energias colocadas para lugares que não poderiam estar. Era para estar voltada só, né, concentrada ele no campo, no time, né, jogando, tentando, e a torcida, claro, aplaudindo e indo para cima, mas não. E as palavras do Coutinho refletem muito o cenário da Ilha do Retiro, o cenário da equipe rubro-negra. Mais uma vez, a rodada foi interessante para o esporte. Diversos empates aconteceram. Com isso, o esporte não perdeu muitas posições. O Caxangá tem informação assim. Aí ele até publicou no seu Twitter para trazer para o torcedor rubro-negro. Então, o esporte só precisa, Alessandro, mais uma vez... Esse só precisa elástica, viu? Esse só precisa que é pau. Realmente. É por conta disso que o esporte se encontra na atual situação, que está, né? Porém, mais uma vez, a rodada é totalmente benéfica para o esporte. Caxangá, quer falar alguma coisa dessa tabela, já que o Will citou seu nome, macho velho? Vamos lá, Alessandro. Tiveram 4 jogos, né, válidos aí pela 22ª rodada. Então, a rodada, Alessandro, ajuda até aqui. Claro que ainda tem alguns clubes, né, que o torcedor rubro-negro tem que secar,
caso aí do Bahia e do Grêmio e da Tombense. Caxangá, sobre o Wanderson, cara, o que é que tu nos conta aí do que você viu, da resposta que ele te proporcionou? Fala a tua pergunta qual foi para o torcedor que de repente entrou depois e vai ver depois, vai rebobinar a fita. O que é que você achou da resposta a respeito disso aí e o clima, né, dele, essa leitura que a gente sempre faz corporal do atleta numa coletiva de imprensa? Vamos lá, falando primeiro da leitura corporal, eu achei o Wanderson um pouco mais tenso do que o Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho estava realmente mais solto, né? Talvez seja o jeito do jogador, cada um tem seu jeito, claro. Talvez também tenha sido o primeiro, foi de fato, né? O primeiro contato do Wanderson com a imprensa, então ainda está se ambientando, né? Aqui no esporte, ainda está se ambientando com o Brasil novamente, ele que estava na Bulgária. E então eu perguntei a ele, né, depois de 8 temporadas na Bulgária, muitos torcedores do esporte não tiveram, né, a oportunidade de conhecer sobre o seu futebol, como ele atua, em quais posições, quais são as suas características, né, suas virtudes, para o torcedor já projetar, né, o Wanderson em campo, onde ele pode agregar nessa equipe do esporte, se é realmente como esse meio campo, se é como um ponta direita ou um ponta esquerda. Ele falou que atua, né, nessas 3 posições. Aqui no Brasil, e ele até revelou uma curiosidade, que quando atuava aqui no Brasil, jogou Série B e jogou, né, como realmente um meia, então também pode fazer essa função ali mais centralizado como meia, mas que na Bulgária, de fato, atuou mais pelas pontas, né, pela ponta esquerda, com mais vezes, né, atuou mais vezes na ponta esquerda. Então, assim, é um jogador que é versátil, né, ele mostrou ser versátil, que consegue trabalhar muito em curto espaço, né, essas foram as palavras que ele usou, que gosta de trabalhar em um curto espaço ali, né, que é um jogador que sabe quando a coisa aperta ali e a marcação chega muito perto, então ele sabe se sair, sabe trabalhar num 2 e facilitar aí a vida para o esporte. Então, assim, jogador versátil que pode ajudar nesse sistema ofensivo do esporte que vem devendo, né? Então ele pode jogar tanto como meia, né, que hoje o esporte precisa, mas também como ponta, tanto pela esquerda quanto pela direita, que é a posição que ele mais atuou esses anos pela Bulgária. Uhum. Nesse momento estamos ao vivo para as redes sociais da Eu Pratico Esporte também, certo? Você está nos vendo das redes sociais, o lugar de você ver a gente é no YouTube, tá? Daqui a pouquinho, acabando a live aqui, sai também, né? E você perdeu todo o conteúdo que a gente proporcionou ao vivo aqui no YouTube. Mas vai ficar guardado no YouTube. Vem para cá, se inscreve e aciona o sino das notificações. Em cima da visão do Caxangá, Will, o que é que você também fala do Wanderson, né? O que é que você achou da contratação? Da pergunta não, que foi maravilhosa, mas da resposta do Wanderson, do que a gente viu nessa manhã. Conta muito a experiência do jogador do futebol internacional, né? De ter passado por seleção, de ter apresentado um bom futebol, até porque o Wanderson passou diversas temporadas no futebol búlgaro e como titular, atuando numa posição diferente da sua origem, né? Atuando mais como um ponta do que como um meia, mas ele fala que gosta de jogar por dentro também, né? Na equipe que passou. Se naturalizou em 2017, foi convocado em 2019. Com isso, o Wanderson tem toda a experiência de seleção, enfim. Ao meu ver, Alessandro, o jogador, além de contar na equipe rubro-negra no quesito de entendimento de futebol, até porque tem todo um retrospecto aí positivo na sua carreira, seleção, clube, enfim. O Wanderson também agrega por atuar em duas posições carentes na equipe rubro-negra, tanto quanto ponta quanto meia. Então, o Wanderson não chega apenas para suprir uma necessidade na equipe do esporte. Ele chega para funcionar realmente como um coringa. Caso o esporte esteja precisando de um meio, o Wanderson pode atuar. Caso o esporte esteja precisando de um ponta, o Wanderson também pode atuar. Só não pode atuar nas duas posições. Eu sei que são duas posições carentes, o elenco rubro-negro, mas o jogador não é onipresente. Enfim, expectativa... Fala. E assim, desculpa te interromper, mas não, só pegando um gancho que você fala, é um jogador que pode ser muito valioso, né, para essa reta final de Série B, porque hoje o esporte tem essa interrogação ainda nesse setor do ataque como um todo, não só centroavante, né. Hoje, com exceção do Luciano Juba ali pela esquerda, a gente não sabe quem são os titulares do esporte, né. O centroavante está se firmando aí o Wagner Love, vai ficar brigando, ao que tudo indica, com o Gustavo Coutinho, às vezes também em algumas partidas eles podem jogar juntos, mas esse meio campo
que nas últimas partidas veio o Denner atuando, e também pela ponta direita, né, que nas últimas partidas o Thiago Lopes jogou, ainda fica essa interrogação. Então, o próprio o Wanderson, ele pode ser um jogador valioso, porque pode solucionar, né, um desses problemas do Sport, ou pelo meio, ou pela ponta direita, né? E quando o próprio Luciano Juba não tiver bem na partida ou não puder jogar, ele pode também fazer essa função na ponta esquerda. A verdade é que o Everton... Fala, Will, fala, perdão. Infelizmente, o Everton Felipe não consegue jogar, não conseguiu atuar bem logo após o seu quadro de apendicite. O Giovani também não vem atuando bem na equipe rubro-negra. Então, o Wanderson talvez chegue para funcionar realmente como um meia, até porque o Gustavo Coutinho pode atuar como ponta na equipe do Sport, quando o Sport precisa atuar com 2 centroavantes. Então, com isso, haverá uma parceria ali dentre essas novas contratações. Ô Caxangá, vamos falar do Eduardo, né? Um pouquinho, já mesmo não tendo sido hoje o dia dele, mas vamos pincelar aqui rápido. O que é que você achou, né, em cima dessa contratação do Eduardo, lateral, macho velho? Vamos lá, o Eduardo é um atleta experiente também, né? Mais um que chegou ao esporte, atuou aí as últimas temporadas no Bahia, no Ceará, estava no América Mineiro, né? É um jogador interessante, Alessandro, confesso, o Sport hoje não seria, né, uma das prioridades essa lateral direita, mas é uma posição carente, dá para a gente classificar assim. O Ezequiel está no departamento médico, né, então hoje está indisponível para jogo. O Everton também, ele estava no departamento médico, apesar que já voltou, mas vem oscilando muito, então precisa, né, de uma sombra nessa lateral direita, que vai ser aí o Eduardo. Um jogador que tem características ofensivas, né, tem um bom apoio ao ataque, então, caso seja necessário, ele também pode atuar como esse ala, né, esse lateral um pouco mais avançado ali na segunda linha do Sport, defensivamente fazer essa dobradinha, ou com Everton, ou com Ezequiel, que vão jogar na lateral direita, mas ofensivamente ele também pode agregar muito, né, e eu vejo que um dos defeitos não, mas uma das carências do Sport é justamente esse apoio, né, dos laterais. Do Sander é uma intensidade uma grande intensidade, na verdade, ele se apresenta, mas ainda falta um pouquinho a mais de qualidade e de repertório, né, nesse terço final do campo, para estar deixando os atacantes em boa condição de finalizar. Mas do Everton, né, que vinha mostrando esse poder ofensivo muito bem na temporada passada, parece que esse ano ele está um pouco acanhado e não vem, né, jogando o mesmo futebol, principalmente no que diz respeito a essa parte ofensiva, né, vem apoiando menos o Everton. Então, talvez o Eduardo pode ser também um jogador que vai solucionar, o que não é um problema na lateral direita, mas eu classificaria aí como uma carência, né? Então, um jogador que chega para ajudar e também é versátil, né, pode jogar tanto na lateral quanto um pouco mais adiantado como o Alan. Will, depois dessa aula, o que é que você complementa, por favor? Só que o Eduardo, pelos clubes que passou, teve uma boa sequência de jogos. No Bahia, em 2017, ele atuou 54 vezes. Então, é perceptível que o Eduardo também, quando passou pelo Atlético Paranaense, também conseguiu uma sequência boa de jogos. Salvo engano, atuou por 45 partidas. Enfim, na equipe que chega, o Eduardo consegue, a maioria das vezes, ser titular. Então, demonstra que tem qualidade aí e pode sim agregar na equipe rubro-negra. Beleza, galera. A gente vai chegando ao fim, então, de mais uma transmissão, graças a Deus, com muito êxito, muita competência, respeito a você, torcedor rubro-negro, sem exageros e trazendo todos os componentes, né, pertinentes a ambos os atletas aqui. Nem ninguém faz, nem ninguém diz que não. A gente vai trazendo todas as informações com o competente Caxangá Vinícius. Sigam Caxangá, Tá aí. O maior repórter, comentarista, apresentador em linha reta do mundo. Tem também o Will, _ Thiago 12. Sigam o macho velho, que dizem que é meu filho, mas não é meu filho não, mas sigam ele, isso mesmo. Sigam esse macho aí, claro, sigam o macho velho aqui, Alessandro MC, né? Alessandro com 2S, M de Marrocos, C de casa. E C de casa. Tá parecendo aquelas meninas que tinha no programa, que era do SBT, né? Fazia assim, né? Que era para adivinhar, paraíso, será um negócio desse? Fui longe. Siga o macho velho que tá aqui embaixo, Alessandro MC, né?
E sigam também no Twitter, só basta tirar um L, tá joia? Obrigado pelo carinho, pela atenção, obrigado, Will, pela competência, pelo respeito, pelos comentários. Caxangá também, demais hoje, está superando, graças a Deus. Aliás, quem não está nessa equipe maravilhosa?